Bom? O pessoal vai estar fazendo lado, né? O pessoal vai estar mais ocupado lá na cozinha, né? Vocês ouviram os barulhos, tá? Começar a ouvir o cheiro também, assim, vocês podem ficar tranquilos. Vai ter para todo mundo. Mas, queria ver depois em relação aos ingressos também. Se alguém fez os pedidos dos ingressos do cinema, né? E você tá aqui, tá? E depois você pega os seus, tá? Eles que em japonês talvez até interessa, né? Não fez o pedido. Não? Mas pode estar em... Ah, sim, depois eu pego lá para ver, passo para eles também, tá? E hoje a gente tem grupo, né? Aqui, né, também, né? Grupo espiritualista, centro espiritualista aqui, do Senhor Ishida San, né? O pessoal também é de CESAC, então na verdade são 3 casos, né? Porque tem o grupo da prece também, né? União de forças, né? Na verdade, o grupo da prece foi um grupo fundado por Chico Xavier também lá no Brasil, né? Então, assim, seja muito bem-vindo todos, tá? Hoje, agora a gente vai estar fazendo uma pequena oração para a gente poder estar iniciando, tá? E aí depois, então, a gente vai fazer os estudos do Evangelho. Você tá lá dentro, você pega lá também. Vamos levar assim os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus. Buscando assim a presença também de nossos familiares, de nossos entes queridos. Que eles possam estar presentes em nossos pensamentos, em nossos corações, compartilhando também da vida do Espírito. Mestre Jesus, que a tua santa luz, que a tua santa paz possa se envolver os nossos corações, à medida dos nossos pensamentos, em direção à tua santa paz. Pedimos assim o perdão de nossas faltas, o perdão para com os nossos devedores, e facultai a todos nós também a oportunidade de perdoar todos aqueles que também estejam ligados aos nossos pensamentos, aos nossos corações. Permita-nos assim rogarmos igualmente o auxílio e amparo de nossa querida Mãe Santíssima, nossa Mãe Intercessora, em favor dos oprimidos, em favor dos fracos, dos sofredores, que possam assim as mãos da misericórdia auxiliar a todos no caminho do bem, confortando, trazendo a todos a bênção divina, as energias salutares, para que estejam envolvidos nas atmosferas do amor divino de nosso querido Pai. Que assim sejamos o instrumento da vossa luz, que assim sejamos o instrumento da tua bondade, e possa uma centelha da tua luz divina estar sempre ao alcance de nossos corações, convidando assim a todos nós a dádiva do arrependimento, a luz da esperança, a fim de que fortalecemos a nossa fé cristã na luz do teu amor, na luz da tua vontade. Com a graça de nosso Senhor Jesus, graças a Deus. Prece de Carlos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força que passa pela coração, dai a luz que procura a verdade, ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai a viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao alvo fora. Senhor, que vossa vontade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade, devido aos Espíritos Consoladores,
derramai por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de meditar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fala de nossas almas, o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Graças a Deus. Você está ali na página 65. Você lê? Seria o capítulo 5, tá? Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Você vai ler. Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. Causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições. Esquecimento do passado. Motivos de resignação. O suicídio e a loucura. Instruções dos espíritos. Bem e mal sofrer. O mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo, perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a verdadeira infelicidade, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Deve-se pôr um fim às provas do próximo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito do sofrimento em função dos outros. Isso é o que vamos estudar. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus 5, 5 e 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Lucas 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas 6, 24 e 25. Justiça das aflições. Essa é a lição de hoje. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou, bem mais do que isso, seria uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Diz-se que é para ter mais mérito, mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria
e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. E o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer: Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa, e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-las. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Amém. Esse é um dos capítulos, umas partes praticamente a quarta Bíblia, que seria talvez a mais importante de todas, consideradas pelos espíritas, né? Então, é como diz os benfeitores espirituais: se hoje tudo fosse perdido, né? Se hoje tudo fosse esquecido, mas mesmo assim nós tivéssemos o Sermão da Montanha, ainda assim teria valido a pena, né? Porque realmente, assim, é nesse capítulo que a gente vai entender o sentido realmente da gente estar aqui hoje, qual o motivo das nossas aflições, né? E compreendendo que, de alguma forma, quanto Deus é perfeito, quanto Deus é justo, né? Então a gente vai estar estudando sobre agora esse capítulo. Eu vou ter que ler por aqui mesmo. Aceita agora. Ah, tá. Então, a gente vai estar no capítulo 5. Nós estamos vendo aqui as bem-aventuranças, né? No início do capítulo aqui, estamos aqui praticamente essa introdução, tá? E eu vou estar falando de uma por uma em relação a cada uma delas, tá? No primeiro, está colocado lá: bem-aventurados que choram porque serão consolados, né? Então,
qual o sentido, na verdade, dessa bem-aventurança? Bem-aventurados os que choram. Vamos tentar entender, né, uma definição para o que é um bem-aventurado. Quem são eles? Quem realmente são os bem-aventurados? A gente vai tentar compreender no sentido de que o objetivo da reencarnação, no sentido, seria um caso de progredir. Todos nós necessitamos do progresso, né? Então, o bem-aventurado, no caso, seria exatamente o ser feliz. Ele é feliz não porque ele não tem problema, simplesmente porque ele aceitou, né, o caminho do progresso. Então, quer dizer, todo aquele que está encarnado, ele também sujeita às leis da reencarnação, às leis da matéria. Então, de alguma forma, nós, sendo imperfeitos, erramos. Por isso pedimos que Deus nos dê novas oportunidades. Novas oportunidades no sentido de quê? Porque é no sentido de poder reparar a nossa falta. Vamos entender aqui. Houve um passado lá atrás. Pelas nossas escolhas, hoje nós estamos colhendo o resultado, né? As consequências das nossas atitudes. Exatamente, nós sofremos exatamente pelas nossas faltas. Então vamos supor, se eu semeei lá atrás ciúme, o que eu vou estar colhendo hoje? Exatamente o ciúme, não tem como eu colher isso diferente. Então, se hoje eu trago dentro de mim esse sentimento, nada mais justo do que reparar. Eu estava vendo um padre e ele disse assim: eu não estou pedindo a Deus, eu não fico aqui rezando, orando a Deus para que Ele tire essa doença de mim. De jeito nenhum, eu estou no câncer. E eu estou no câncer terminal. Mas eu agradeço a Deus, eu peço a Ele que me dê forças para suportar com dignidade a escolha que eu fiz para a minha vida. Porque se a vida inteira eu fumei, se a vida inteira eu dediquei ao tabagismo, eu não tenho que reclamar, eu não tenho que me revoltar contra Deus, porque esta foi a opção que eu fiz para a minha vida, né? Então, quer dizer, não adianta eu querer me revoltar contra Deus agora. Eu peço a Deus que me fortaleça para suportar com fé as consequências da escolha que eu fiz para a minha vida. Nós podemos, né, fazer as escolhas. Então, esse é o bem-aventurado. Não quer dizer que ele não tem problema, mas muito pelo contrário, ele tem as lutas, ele tem a dificuldade, mas ele encontra o quê? A resignação. Em aceitar as suas lutas, aceitar a sua própria colheita, né? As suas consequências de seus próprios atos. Porque todo mundo é imperfeito, se é imperfeito todo mundo erra, né? Se nós erramos, nós precisamos de alguma forma do quê? De oportunidade para poder estar reparando as nossas faltas. Então, quer dizer, pedimos que Deus nos dê novas oportunidades. E hoje é essa oportunidade que a gente tem. E é hoje que eu estou encontrando com o meu ciúme. É hoje que eu estou de acordo, vivendo com a minha inveja. É hoje que eu estou vivendo com a questão do orgulho, do egoísmo. E ninguém está isento disso daí. Todo mundo que está encarnado, ou seja, é imperfeito e erra. Isso não quer dizer que seremos assim. Nós estamos reencarnados para progredir. Todo mundo está progredindo. Então quer dizer, esse é o bem-aventurado. Esse ele entende, ele aceitou, e esse de alguma forma, esse está progredindo. Então esse é o caminho para todos nós. Enquanto a gente vive um processo, vivemos num mundo de provas e expiações, todos nós necessitamos das lutas, das dificuldades. Por isso os bem-aventurados, os que choram, porque eles serão consolados. Choram porque pelas escolhas que foi feita lá atrás, mas hoje encontram na dor a resignação, né? Então é o que caracteriza realmente essa bem-aventurança dos que choram, né? Tá? Então a gente vai passar para outra, tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tá? Vamos entender de uma forma aqui bem simples. A justiça não pode ser a busca da condenação de infratores, o desejo de vingança. Não é esse o Evangelho de Jesus Cristo, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que acontece? Tem muita gente que tem sede de justiça. Mas qual é a justiça dele? Qual é a justiça que essas pessoas fazem? Sabe aquele... Porque teve um rapaz lá no norte do Japão, e eu tive uma vez um contato com esse rapaz, e ele falava muito disso para mim, da justiça, que ele tinha muita sede de justiça, mas a justiça dele era o quê? Era que, desejando todo mal ao companheiro dele de trabalho.
que o companheiro de trabalho perdesse o emprego, que ele pudesse ir à falência, que ele batesse o carro, que ele sofresse um acidente, que ele ficasse acamado. Era essa a justiça que ele queria. Olha só, tão diferente, a justiça não pode ser a condenação de infratores, o desejo de vingança. Não é esse o Evangelho de Jesus. Não é essa justiça que os homens estão, que Jesus nos propõe, né? Então, às vezes a gente quer ser justo colocando o outro como errado na situação, né? Então, acho que a gente precisa ter um pouco mais de unidade. Então, tá aqui, esta justiça tem mais a ver com a justificação, a ação justificadora e transformadora de Deus em nossas vidas e daqueles que nos odeiam através da fé em Deus, né? Então, muitas vezes, nós temos essa fome, nós temos essa sede de justiça, né? Mas, de que forma ela se caracteriza? De que forma a gente pode estar compreendendo melhor essa bem-aventurança dos que têm fome e dos que têm sede de justiça? Às vezes, todos aqueles que querem o caminho do progresso, todos aqueles que começam a compreender a linguagem na qual Jesus falava, da simplicidade, da humildade, começam então a entender que realmente o que seria sede de justiça. A justiça não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha sede de justiça, ela tinha fome. E qual que é a melhor forma de você indignar com uma situação? Porque vivenciando a situação. Por exemplo, eu estou indignado, por exemplo, com a desonestidade do mundo. Como que eu posso me manifestar diante dessa situação? Como que a gente poderia se manifestar diante dessa situação? Eu estou indignado com um número grande de, por exemplo, de mendigos na rua, por exemplo. Eu estou indignado com o caminho que as crianças estão tomando no dia de hoje, vamos supor, no mundo das drogas. O que acontece? Qual é o pensamento aqui? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Não seria levantar as mangas, fazer alguma coisa, participar, estar junto, né? Para poder estar realmente fazendo alguma coisa? Pois é, exatamente isso. Esse é o pensamento espírita. Então, quer dizer, se eu não concordo com o analfabetismo, por exemplo, então o que me coloca é trabalhar, me disponibilizar por um mundo melhor dessas pessoas. Então, quer dizer, se eu não concordo, tá? Vou citar um exemplo, por exemplo, que muitas pessoas, por exemplo, às vezes eram contra os mendigos de rua, porque taxavam eram pessoas cômodas, eram simplesmente pessoas que não queriam trabalhar. Dava uma definição muito simplista dessa forma, mas sem compreender que ali também estava um ser humano que passaram por privações, que sofreu desilusões, que também tem sentimentos, né? E o que acontece? Esse é um ser humano que também teve família, que teve pai, que teve mãe, que teve trabalho, e que levou um momento de depressão, talvez não teve um auxílio da sociedade e acabou sendo despejado naquela situação. Então, veja bem, às vezes tem pessoas que não concordam porque eles estão nas ruas. Mas se eles não concordam que esses mendigos estão nas ruas, o que eles estão fazendo dentro do seu trabalho? Porque se ele reprime um companheiro de trabalho, se ele pressiona, se ele cobra, se ele de alguma forma não tem a compreensão, não tem a passividade, ele está contribuindo para que aquela outra pessoa também, o outro companheiro de trabalho, seja um funcionário, seja quem ele for, está contribuindo para que ele também, uma hora, ele também vá se desaguar por esse caminho. Não é verdade? Então eu não concordo com a Romuleia, mas o que eu estou fazendo com as pessoas talvez seja justo. Né? Eu não estou contribuindo, eu não estou ajudando essa pessoa a ter uma percepção melhor, porque às vezes, em vez de auxiliar aquele peso que ele carrega, a gente coloca mais. Não é verdade? Seu julgamento. Exatamente. Então, imagine se você der o poder para uma pessoa orgulhosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa vazia, por exemplo. O que ela vai estar fazendo do poder que ela tem nas mãos? Será que ela usa do poder para erguer aquele que está caído ou simplesmente para humilhar aquele que já está no chão? Né? É uma questão de opção. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Qual é a justiça divina? Jesus ele trouxe para todos nós o quê? O exemplo. Então quer dizer, se eu não concordo com o mundo, eu vou trabalhar por um mundo melhor, trabalhando.
Agora, eu ficar brigando com as pessoas, eu ficar dizendo a elas o que elas têm que fazer, eu começo a tomar o papel de Deus, né? Eu começo a julgar as pessoas. E nós ainda não estamos nessa condição de fazer escolhas, de se achar melhor, de se igualar a Deus. Então, se a gente quer uma justiça, a gente precisa encontrar a nossa humildade, para que a gente possa trabalhar com o mundo melhor, não fazendo a condenação de infratores, mas ajudando simplesmente a transferir o pensamento. E no lar, com relação aos filhos? Por exemplo, a gente tem a obrigação de ensiná-los até um determinado tempo. Depois dali temos a obrigação de respeitá-los, a individualidade de cada um deles. Isso. Seria assim? Exatamente. Por quê? Diz a espiritualidade que enquanto a criança ainda ela não tem a sua formação, ela não tem o seu direcionamento, ela precisa desse apoio, né? Então, a partir do momento que ela já conhece, começa já tem a capacidade de servir, de alguma forma ela tem a capacidade de ser responsável pelas escolhas que ela faz, é o direito dela, não é verdade? Porque o que acontece é isso, é um rapaz que ele se formou em medicina e ele pegou e entregou para o pai dele o quê? O diploma de medicina, no dia da formatura. E falou: pai, o senhor sempre quis o diploma de medicina, então eu estou te entregando. Agora eu vou seguir a minha vida, eu quero ser músico. Porque eu sempre fiz exatamente o que o senhor queria. E eu nunca quis ser médico. Mas já que o senhor sempre quis, então eu vou te entregar. Então, no Livro dos Espíritos também, Allan Kardec cita isso. Porque muitas vezes nós colocamos o que é importante e o que não é importante, nós começamos a separar. Mas veja, dentro de um trabalho, todo mundo é importante. Não existe algo se não existe o outro. Não existe pobre se não existir esse rico. Por exemplo, dentro de um hospital, é importante que os médicos estejam, mas é importante que também esteja o enfermeiro, é importante que tenha os recepcionistas, e é importante a pessoa que faz faxina. Então, todos são importantes, mas muitas vezes nós damos valores a mais a algo do que a outros, né? E isso muitas vezes nos faz perder o nosso senso de respeito em relação às pessoas. A nossa escala de valores se torna muito materialista, se torna muito mundana. Então a gente começa a perder esse senso de justiça, esse senso de entendimento, tá? Porque para Deus, para Jesus, para os Espíritos, todos nós somos iguais, estamos na mesma escala de vida. Se todo mundo está na Terra, todo mundo está passando pelas suas lutas, pelas suas dificuldades, e ninguém é melhor do que o outro porque executa essa ou aquela função. Todos são importantes. E assim os Espíritos, na escala dos Espíritos, tem os médicos espirituais, né? Os espíritos angelicais, tem os espíritos instrutores, tem o espírito da verdade, tem os espíritos guias, tem os espíritos das matas, o espírito trabalhando, né, no reino mineral, vegetal, e todos eles um respeito mútuo uns aos outros, né? Então, vejamos, por exemplo, que Allan Kardec ele cita dessa forma, que muitas vezes por nós termos essa escala de valores, muitas vezes muito materialista, às vezes damos mais importância a uma função do que a outra. Então, vejamos que muitas vezes, por eu achar que ser engenheiro vai ser a melhor coisa para o meu filho, e às vezes ele acaba sendo um péssimo engenheiro, sendo que ele poderia ser um excelente mecânico de carro. Mas simplesmente o meu querer faz com que ele execute exatamente a minha vontade, não há tendência, né? Então, quer dizer, o que é importante para todos nós, será que é realmente a gente trazer satisfação das nossas vaidades? Ou se realmente a gente buscar essa justiça divina, né? Porque nós estamos aqui para progredir, né? Então vamos só entender dessa forma que não é uma condenação de infratores, não é exatamente essa justiça. A sede de justiça é isso, é buscar um mundo melhor, mas para buscar um mundo melhor, qual que eles ensinam? De alguma forma, parece ser até um pensamento egoísta, mas o que os Espíritos nos ensinam? Que todos nós, para fazer a caridade para os outros, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Se eu dou alguma coisa que está no meu bolso, isso daí muitas vezes pode ser que eu nem tenha, né? Mas em relação às virtudes, quando a gente começa a adquirir, a trabalhar aqui a nossa paciência, a nossa resignação, o sentimento de amor, a compaixão, né? A amabilidade, a doçura, tudo isso são virtudes do Espírito. Isso você pode ajudar a outra pessoa, né? Isso você pode doar para outra pessoa, por quê? Porque se você tem paciência, você vai conseguir exemplificar com o outro o quê? A paciência, não é verdade? Então são virtudes, é aquilo que Jesus diz, é aquela riqueza
que nenhum ladrão rouba, né? Que não enferruja. Então, mostrando para todos nós, de alguma forma, o que é uma riqueza do Espírito. Então, a verdadeira caridade começa por onde? Por nós mesmos. Quando a gente começa a se perdoar, a gente começa a se aceitar e a gente começa a exercitar essa justiça. Nós não estamos falando aqui, nunca, né? Não é o objetivo da doutrina espírita, ninguém querer ser santo. Isso não é coisa para este mundo, né? Basta, como o Chico diz, o melhor que nós podemos fazer, se nós vivemos num mundo humano, ser humano, ser apenas humano, mas sem as revoltas deste mundo. Porque essa questão aqui da vingança, do desejo de vingança, não faz parte das leis divinas. Não é um Deus justiceiro, né? É um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, e é um Deus que, de alguma forma, quer o nosso melhor. Para isso, a gente só precisa compreender que é a justiça de Deus, que não é a justiça dos homens, né? Então, nós estamos falando em questão de perdão para todos nós. Então, esses são os bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, e aqueles que realmente trabalham para o progresso de um mundo melhor. Então, se nós estamos indignados com a corrupção, sermos todos nós pessoas mais honestas no que nós podemos fazer, né? Sermos cada vez melhores. Se a gente não está feliz com uma situação, vamos trabalhar, né? Não é realmente o que muitas vezes a gente vê, né? Às vezes as pessoas estão sempre criticando a corrupção dos outros, mas ela mesma está corrompendo. Ela fala, mas eu não sou uma pessoa que rouba, eu não sou um ladrão. Bom, pode ser que você não tire nada de material da pessoa ali, mas você toma o tempo dela, a paciência dela, está sempre ali buscando, né? Não se esforça para fazer, você está tirando, roubando das pessoas, né? Aquilo que você pode já está buscando para si mesmo, ou seja, a intenção é a mesma, a intenção é sempre a mesma. Os Espíritos não veem pela intenção do nosso coração, então quer dizer, não adianta chegar e falar, não, eu sou vítima, de jeito nenhum, ninguém é, tá? Então, todos nós fazemos as nossas escolhas, então todos nós seremos responsabilizados pelas escolhas que fizermos. Então, se nós temos hoje, sofremos pelo orgulho, é porque pelo orgulho que nós erramos. Se a gente hoje sofre pelo ciúme, é pelo ciúme que a gente caiu, né? E a gente tem muito disso, porque a gente, como encarnado, a gente não está isento disso, tá? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus, tá? Então, uma pessoa justa, ela é justa com Deus, né? Por aqui percebemos que todos somos imperfeitos, então nenhum de nós será verdadeiramente justo com Deus, capaz de o igualar e estar ao seu lado. É por isso que Jesus nos convida a sofrer por amor da justiça e não a ser justo. É só uma questão aqui. Por amor à justiça. Então, amamos aquilo que, de alguma forma, a justiça, mas não significa que eu sou justo. E ninguém é justo aqui nessa condição. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Porque ninguém é tão verdadeiro. Porque, como diz no Livro dos Espíritos, o único que pisou na terra, nós conhecemos ele por quem? Por Jesus. Porque a partir do momento que a gente acha que nós somos justos, significa que então todo mundo então é injusto. Não é verdade? Porque já que é uma coisa que meio que é antagônica. Então vamos supor assim, Alex, eu vou orar por você. Por que eu estou dizendo isso? Que ele está errado. Que eu estou certo. Olha o preconceito que já está existindo dentro de mim. De me achar superior ao outro. Que ele precisa de oração, porque está no caminho correto. Sabe lá o que está no coração dele. Eu só não estou reconhecendo o orgulho que está no meu. Não é verdade? E às vezes a gente tem essa questão de se achar melhor do que os outros. Achar porque a gente está no tempo religioso, a gente está mais próximo de Deus. São os fariseus da mesma época que a gente viveu lá atrás, então do mesmo jeito, né? Então a gente pode reconhecer muitas vezes perseguição ao amor à justiça divina. Então uma pessoa ela é justa com Deus. Então muitas vezes não significa que eu sou espírito, eu sou perfeito, eu sou melhor do que ninguém, de jeito nenhum. Pelo menos a gente tem um entendimento de saber para onde caminhar. Você quer caminhar, você quer ser uma pessoa honesta, não quer dizer que amanhã eu deixarei de ter a vontade de corromper. De jeito nenhum. Às vezes a gente sabe o caminho que é certo, mas muitas vezes a gente ainda continua errando. Às vezes a gente sabe o que é errado, mas muitas vezes a gente continua insistindo no próprio erro. Não é verdade?
porque a gente ainda é uma condição humana. Então, ser espírita não torna a gente pessoas perfeitas, mas pode capacitar a todos nós sermos uma pessoa melhor do que a gente é, né? Eu falo assim, por exemplo, porque quem não é tentado a fazer as coisas erradas? Todo mundo é, não é verdade? Então, veja só, eu vejo assim, quando a gente vai para Tóquio no domingo, né? Depois que a gente passa ali do pedágio, tem sempre 3 km para frente de congestionamento, e os carros tudo colado no outro. Mas lá na frente eles abrem o espaço do outro, então qualquer pessoa pode entrar. Agora eu pergunto se toda vez a gente fica 40 minutos na fila. A gente vai corta no pai e entra embora. Sabe que é isso errado, mas a gente fala assim, tipo, pressa, né? Eu tô com pressa, mas a gente não percebe que às vezes é uma questão de se organizar, de querer sair mais cedo também. Então quer dizer, quem sou eu para ser justo se eu ainda faço coisa errada, né? Então a gente está sendo aqui oportunista nessa situação. Então a gente tem que reconhecer isso. Daqui em casa tem um monte de tomaré. Eu acho que eu paro 1, 2 ou 3, nem todos, né? A gente faz coisa errada, você sabe, tá ali, e ainda você faz. Então, uma coisa é você saber, outra coisa é você colocar em prática exatamente aquilo que você faz, né? Então, a gente ainda está nessa condição. Mas, muitas vezes, quando a gente passa a conhecer esse amor, essa dedicação à justiça, né, a gente fala assim, porque é deles o reino dos céus. Porque o reino dos céus é igualado ao quê? A uma simplicidade, a uma humildade, a pureza, né? De espírito. Então, quer dizer, para que a gente adentre dentro desse reino, esse é um reino que é um estado de consciência que a gente vai adentrar. Então, quem é o desencarnado? É aquele que entrou em um estado de consciência diferente, né? Então, Jesus convida a todos nós a entrar no reino dos céus, porque esse reino dos céus sempre esteve na vida de todos nós. Mas muitos não querem. É da mesma forma a gente imaginar assim, eu estou na busca de um ser perfeito, eu queria me relacionar com um ser perfeito. Veja, se você encontrasse uma pessoa perfeita, o que seria da sua vida? Chata. Chata demais, né? Eu tinha um rapaz, tinha um amigo meu, ele tinha até um cargo lá na religião dele, de uma pessoa assim, mais da diretoria. E ele era uma pessoa muito centrada naquilo que ele fazia, era uma pessoa muito religiosa, ele era uma pessoa muito amiga, conselheira, e as mulheres via ele como um homem perfeito, né? E até que uma delas conseguiu, né, relacionar com ele, mas não durou muito tempo, né? Porque ele era tão certinho com tudo que ela não conseguia se adequar à vida dele. Porque fala, às vezes eu estou do lado da pessoa, eu acho que eu vou ter aquele momento de poder. Ele não, ele está orando, ele está estudando, ele está aprendendo, ele está buscando, ele está se esforçando. E eu nunca tenho tempo, ele não abre as portas para a gente fazer um pouquinho, né? Olhando para o lado de cá, não. Eu achei ele sempre perfeito, eu estou vendo que realmente, para mim, estar com ele, eu tenho que ser perfeito. Então, quer dizer, não serve. As pessoas, Chico Xavier, por exemplo, era uma pessoa que tinha, assim, muitas pessoas tinham interesse de estar com ele. Mas o que acontecia? O Chico não dizia que eles não deveriam. Permitiam, mas para você estar do lado de Chico Xavier, você tinha que estar trabalhando junto com ele, porque ele não parava. Então o que acontecia? Tinha muita gente que queria encontrar Chico Xavier, ficava 3, 4 horas perto dele e já ia embora, porque não conseguia acompanhar o ritmo dele, porque ele estava psicografando, ele estava fazendo oração. Se você está junto nas orações, você fica 4, 5 horas ali em oração, né? E às vezes a pessoa fala, é cansado, já não quero mais isso para mim. E quando terminava, agora a gente vai para essa perna, a gente vai auxiliar aqueles que estão necessitados. Então, quer dizer, para você estar junto com ele, querendo conversando, você precisa estar trabalhando junto com ele. E não eram todas as pessoas que conseguiam isso. Então, raramente as pessoas ficavam muito tempo com o Chico, porque não conseguia acompanhar o ritmo dele. E a gente vê, a gente querer buscar o perfeito para a nossa vida, a gente vai ter que abrir muita coisa de errado que a gente faz. Não é verdade? É a mesma coisa, você coloca ali, por exemplo, Jesus na sua vida, né? Com certeza, você vai estar sempre atento, sendo responsabilizado por aquelas coisas que você faz de errado. E às vezes a gente não quer, às vezes a gente não gosta de ser chamado a atenção, a gente não gosta de ser apontado nas nossas falhas, a gente não gosta de ser tocado na questão do nosso orgulho, né? Às vezes a gente prefere aquele amigo que aceita a gente como é, aquele que não fica se metendo na nossa vida, né? Que gosta também das coisas que a gente gosta, e é assim, dessa mesma forma, né?
Por isso que, dessa forma assim, a gente não vai entrar na questão de espíritos obsessores. Porque quem é o espírito obsessor? É aquele que está compatibilizado com os seus sentimentos. Tá? Porque se você fosse santo, você não teria. Mas como você gosta das coisas erradas, eu também gosto. Então, quer dizer, se fosse um espírito encarnado, vocês dois seriam amigos. E é assim que acontece. E a gente fala, aquele espírito obsessor. Olha, André Luiz, ele diz que o espírito obsessor, ele fala, eu só tenho acesso à pessoa quando ela também é compatível com os meus sentimentos. Ela tem o mesmo sentimento que eu. Né? Então, se eu gosto de coisa errada, é claro que eu vou ter pessoas assim. Então, Aldo, por exemplo, numa consulta espírita, seja qual tempo for, ou um compadre conversando com uma pessoa, e percebe que ela tem um obsessor do lado. A primeira cura tem que ser da própria pessoa, sempre, né? Enquanto a pessoa não se reformar, não melhorar, esse obsessor também não vai sair de perto dela. Exatamente. E como que a gente pode resolver isso, né? Como que a gente pode resolver essa situação? Porque nós não falamos aqui agora a questão da intenção do coração. Se a intenção minha mesma, não mudou nada, né? Então a gente precisa de alguma forma trazer dentro de nós o quê? Às vezes as próprias, vamos supor, as causalidades da vida, às vezes as dores, os sofrimentos fazem com que a gente comece a ter uma visão diferente. A nossa escala de valores muda. A gente já está dizendo, o que se era há 10 anos atrás, mudou alguma coisa? Se a gente pudesse voltar lá atrás e fazer hoje, começasse ali, a gente faria diferente? Com certeza, com o conhecimento que a gente tem, a gente faria. Por quê? Porque a nossa escala de valores mudou. E aquilo que a gente achava que era ruim, talvez hoje a gente ache que não foi algo tão desagradável assim. Então, quer dizer, há sempre a necessidade de crescimento, de maturidade para todos nós. Então, se hoje eu estou conectado, por exemplo, eu tenho 3 amigos que adoram roubar, por exemplo. Aí, de repente, eu começo a reconhecer que meu erro, que aquilo que eu estou fazendo é errado. Aí, o que acontece? Eu não vou me sentir mais bem na presença dessas pessoas. Por quê? Porque eu estou tentando mudar a minha forma de pensamento e eu estou descobrindo que isso, de alguma forma, não está me fazendo bem, né? Viver no mundo do crime. É claro que eu não vou querer mais a companhia daquelas pessoas. Eu posso até aceitá-las como amigos, mas eu não vou concordar com as ideias deles. Então a gente acaba sentindo que incompatibilizado. O que acontece? A gente afasta. E não tem muitos amigos assim. Quantos amigos que a gente tínhamos no Brasil e quando a gente vem para cá foram esquecidos? Será que a gente tem todos os amigos do mesmo jeito? Não. Há uma compatibilidade de pensamentos. Então, da mesma forma, a gente automaticamente se separa e se une a outros daqueles que a gente tem afinidade. Não é verdade? Por exemplo, se eu adoro patinho, eu vou para onde? Eu vou para o carro de patinho. E lá eu vou encontrar todas aquelas pessoas que também gostam de patinho. Né? Até aí, se nós estamos mostrando o quê? De alguma forma, a compatibilidade um com o outro. Né? Então, às vezes, eu quero abandonar, eu acho que existe do meu lado um espírito obsessor que está me prejudicando. Mas enquanto eu também não tiver essa mudança de pensamento, eu não tiver a mudança interna dentro de mim, eu vou estar compatibilizando da mesma forma. Então não adianta. É da mesma forma você ter, vamos supor, o mesmo exemplo, você está na loja, na casa de patinho, você cria um amigo aqui que também gosta. Aí eu vou te afastar você desse amigo, você vai criar outro do seu lado. Porque você está no mesmo ambiente. Então, na parte espiritual, a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa vai ser atendida por uma entidade, um mentor espiritual, um guia ajuda, afasta aquele espírito obsessor, até consegue encaminhar esse espírito obsessor, mas a pessoa continua nas mesmas atitudes, volta aquele ou vem o outro, e assim vai ser sempre a mesma coisa, enquanto a própria pessoa não aprender a seguir um outro caminho, né? Então, vamos pegar uma coisa assim. Por exemplo, se você pegar alecrim, né? Você vai pegar o cheiro de alecrim, você vai colocar aqui. Depois você pega esse negócio, o alecrim, e coloca ali no outro canto. Você vai mudando de lugar. O cheiro muda? Não muda. É a mesma coisa. Então, quer dizer, às vezes a gente foge da situação. Se eu sou uma pessoa, na questão, sou uma pessoa muito ignorante, sou uma pessoa muito fria, diferente, calculista, eu sempre arranjo confusão com as pessoas. Então, quer dizer, eu sou essa espécie, estou emanando, exalando um tipo de energia. Tá bom? Então, quer dizer, se eu mudar de lugar, vai mudar a minha situação? Não muda, né? Eu posso mudar de emprego.
mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu vou mudar de espaço, vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque aquilo que nós conquistamos, a gente vai levando, né? Então, quando a gente conquista a humildade, qualquer lugar que você vai levar. E é isso que está dizendo aqui. Alcançar o reino dos céus pela simplicidade da alma. Então, quando eu sou uma pessoa arrogante, eu sou arrogante com qualquer coisa. Quando eu falo assim, porque eu acho que às vezes a gente começa a encontrar defeito nas outras pessoas, né? Porque muitas vezes a gente tem um egoísmo dentro de nós, porque muitas vezes temos o ciúme dentro de nós. Adianta eu mudar de parceiro? Não. Porque com a outra pessoa você vai achar que ela nem está fazendo coisa errada do mesmo jeito. Porque o sentimento está onde? Está no coração, está ligado ao nosso pensamento, né? Então, às vezes a gente quer mudar o externo porque é muito mais fácil, né? E a gente às vezes prefere que seja dessa forma. Mas quando a gente tem que mudar internamente, realmente vai ter que ter uma predisposição para a gente abrir mão daquilo que está nos fazendo mal. E é isso que muitas vezes a gente não gosta, a gente não quer. A gente sofre com isso. Você já viu como tu sofre uma pessoa diabética, ela vê um doce de leite e não poder comer? Né? Não. Entendeu? Ela fica assim, tipo, obsessor em cima daquele doce ali, assim, né? Acontece. Quem não fica obsediando doce? Hoje está todo mundo aqui com fome, chega de manhã cedo, né? Porque vem jejum e oração. Está todo mundo obsediando aquela panela de feijão ali, morrendo de vontade de entrar dentro dela. Não pode, né? Então tem que ter renúncia. Mas é verdade. Olha, pensa o quanto isso é importante. Às vezes, a gente está tendo muita treta em relação à família, né? Porque eu tenho muito ciúme do meu marido, porque eu gosto muito do ciúme do marido, ou seja, da esposa, do filho, seja o que for. A gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento. Pelo fato de que, às vezes, a gente não está percebendo qual é a nossa atitude. Parece que é um sentimento de amor, mas muitas vezes é mais um sentimento de apego, mais ligado à questão da paixão. Então, você imagina se esse sentimento, muitas vezes, nos acompanha quando a gente desencarna. O que você vai ser agora? Você vai ser mãe do seu filho? Você vai ser esposa do seu marido? Ou você vai ser uma obsessora dele? Porque quando o sentimento das paixões está dentro de nós, às vezes a gente não consegue. A gente fala, não, mas eu só quero o bem da outra pessoa. Qual o bem que você quer? Quer que ela seja sua e não de mais ninguém. Porque depois você desencarna, pode ser que casa de novo, né? E você vai aceitar isso? Ver seu companheiro com outra pessoa? Porque você vai estar lá, não poder fazer nada. Aí você vai começar a obsediar a outra pessoa. E é isso que acontece, porque não quer que casa. Às vezes não é assim, às vezes até é uma questão de pais, por exemplo, que tem ciúme do próprio filho, da filha, não quer que namore com esse, não quer que namore com aquele. Então, quer dizer, há um processo também obsessivo. Acontece isso. Agora, imagine quando a gente está desencarnado. Você não pode nem opinar e você só fica assistindo. E a revolta que fica, você fala, agora eu vou obsediar. Né? Porque é uma questão de sentimento. Isso não estou falando para você porque isso é verdade. Isso acontece muito. Então a gente tenta se enganar. Tá? Então é dessa forma assim que a gente vai entendendo, precisamos entender quais os sentimentos que nós estamos portando. Porque chega do lado de lá e fala assim, eu fui vítima na Terra, não adianta, porque no nosso espírito ali emana a energia que a gente carrega. Né? Os espíritos conseguem saber o que a gente traz no nosso coração. Tá? Por amor à justiça é isso. Às vezes a gente vai buscar o amor à justiça, a gente precisa buscar realmente compreender qual é a intenção do nosso coração, qual que é o nosso senso de justiça. E se a nossa justiça está baseada mais na lei dos homens ou na lei de Deus. Entendendo que Deus parte do princípio de quê? Amor, bondade, benevolência, compaixão, isso é Deus. Né? Então, bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Isso eu tenho que confundir muito a cabeça das pessoas, né? Por pobres de espírito, Jesus quis dizer para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos, né? Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais, né? Às vezes a gente fala assim, bem-aventurado vós que sois pobres. Aí a gente fala de pobreza e do quê? Porque a gente vive no mundo material, a gente olha mais o que é vestimenta. E aí a gente fala assim, olha um pobre humilde. Porque ele está vestindo roupa o quê? Está arrastando os pés no chão. Né? Mas fala um bom dia para ele. Né? E às vezes há aquela revolta de
toda aquela pessoa. Então não é uma questão de humildade, não é uma questão de investimento, não é uma questão de situação. Porque é um espírito que ele fala assim, olha, a gente tem que entender que as zonas sofredoras ou o reino dos céus, né, seja de que forma for, ele não tem, vamos dizer assim, quesitos modelados, valores modelados pela condição humana. Você pode estar de terno e gravata e caminhando para o inferno, né? Assim como você pode estar de chinelo e caminhando para o céu. Não importa a sua vestimenta, não é isso, mas é aquilo que você traz no teu coração. Então, às vezes, a gente quer se fantasiar, tá? De uma situação. Então, é importante que não só a vestimenta da roupa, mas o nosso corpo também. Porque se a gente olha para todo mundo, tem muita gente que acha que eu sou santo. Tem muita gente que acha que eu sou uma pessoa boa. Mas eu vou dizer para você, que mora uma semana comigo, vocês vão ver, tá? Eu falo isso aí, porque ela conhece, ela sabe. Então não adianta, né? Ela já passou pelos perrengues, passa pelos perrengues até hoje, né? Porque ninguém está aqui designado a ser perfeito, se achar melhor do que ninguém. Todos nós estamos na mesma condição de aprendizes, tá? Então, ser pobre de espírito aqui, que a gente coloca, é quando a gente não almeja mais, exatamente, das questões de ordem mais materiais. Por exemplo, quando a gente começa a abrir mão das coisas. Às vezes uma pessoa chegou e falou assim para Chico, sabe Chico, eu não quero ser espírita não. Bom, né? Mas, aí fala assim, não, eu acho que eu vou ser católico. Bom. E às vezes a simplicidade está nisso. Por quê? Porque você não tem mais aquele desejo de querer competir com o outro. Veja, qual o motivo maior das nossas intrigas em relação às pessoas? Por que a gente sempre tem intriga com as pessoas? Vocês já pararam para pensar nisso? Tudo bem, a gente fala assim, questão de orgulho. Mas o que o orgulho proporciona a todos nós? O que o orgulho arremete a todos nós? Para que a gente venha desentender com alguma pessoa. Não é o nosso querer? Porque se eu não quero, tudo bem. Mas quando eu quero alguma coisa, aí eu vou ter atrito. Por quê? Não, eu quero fazer a comida dessa forma. E se eu tenho querer de fazer de um jeito diferente, aí nós vamos brigar. Entendeu? Então, quer dizer, quanto mais simples a alma se torna, menos ela quer competir. Mas ela cede. Então, o Chico Xavier, por exemplo, ele nem queria saber se era certo ou que errado. Porque para os espíritos não existe o certo ou errado. Existe um caminho a trilhar. Né? Porque se a gente falar assim, o dia que eu encontrar o caminho certo, eu vou ser feliz. Não. Para os espíritos não existe isso. Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é um caminho. Então, se você tem hoje ou não tem, é uma questão de ser feliz independente disso. Então, vamos ver dessa mesma forma que, às vezes, Chico Xavier, quando ele foi na prisão visitar aquelas pessoas, né, que estavam ali dentro, e esse é para você ver que ele nem julgava as pessoas, né? Uma vez ele foi receber um prêmio honorário da cidade, aí ele foi visitar a cidade e o prefeito falou assim, o que ele gostaria? Ele falou, não, eu gostaria de conhecer o presídio da cidade, né? E aí ele foi lá visitar a cidade. E aí quando o Chico entrou dentro da prisão, o que ele perguntou? Ele olhou assim para todo mundo e falou assim, quantos de nós são aí? Quantos de nós são? Aí a pessoa falou, que isso, Chico? Quantos de nós são eles que estão lá? Somos nós. Não, aí Emmanuel diz. Quem são os presos? São aqueles que foram descobertos. Porque quem é que não pensa coisa errada aqui? Quem é que não gostaria de fazer coisa errada? Mas eles foram pegos. Roubando, né? Porque eu digo para vocês, se vocês assistissem os meus pensamentos, você falava, nossa. Né? E é isso que acontece, foram aqueles que foram descobertos. Eu falo para você, eu já fiz várias vezes, eu já cortei o caminho ali na Canetes, né? Eu corto ali 3 quilômetros de trânsito. Aí a desculpa minha foi, não, porque eu quero chegar lá mais cedo para levar comida para o tiozinho. A minha desculpa é essa, entendeu? E se um dia eu for preso, quem é aquele? Foi aquele que foi descoberto. Então, hoje alguém for multado, alguém for preso, quem sou eu para falar alguma coisa? Porque um dia eu vou ser descoberto. Então eu não posso apontar o dedo para o outro porque ainda estou fazendo coisa errada, né? Isso não faz a gente ser melhor, né? Tem dia que eu até quero pegar aquela filha, mas dia que eu pegar a filha ela não anda. Aí eu vou falar, eu vou cortar a filha, porque tem 100 pessoas lá esperando, então eu invento isso a desculpa para mim.
Então quem somos nós? Quantos de nós são aí dentro dessa prisão? Então o Chico colocava que todos nós estamos passíveis de erro, né? Estamos passíveis de poder estar errando. O rapaz foi tirar o dinheiro no convênio, achou 60 mil, sei lá o que se passou, por impulso você pode botar aquele dinheiro no bolso. O impulso, né? Vontade. E aí o que acontece? Foi impulso. Isso eu vou dizer para você, se fosse no Brasil, qual porcentagem que seria preso? Você acha que sobraria alguém? Então quem somos nós para julgar as pessoas que estão sendo presas? Isso aqui no Japão mesmo, na comunidade, quantos não fariam? Não é verdade? Então a gente vê, de alguma forma ninguém está isento, ninguém pode estar julgando os outros, né? Então, pobres de espírito é quando cada vez mais a gente vai se tornando cada vez mais simplista, a gente vai abrindo mão do nosso querer, né? Para que o outro exista. Às vezes a gente se cala para que o outro se fala. Às vezes a gente se oculta para que o outro tenha a oportunidade de falar, né? Então, é essa simplicidade. Porque quando Pilatos perguntou a Jesus o que era verdade, Jesus se calou. Cada um tem essa verdade, né? Então, entendendo que a verdadeira simplicidade é esta, é a do Espírito. Os pobres de Espírito são esses. Né? O que para muitas vezes você se cala diante de situação, muitas vezes para os homens você está sendo covarde. Mas isso é sinal de engrandecimento, né? Então, imagine, por exemplo, você ser ofendido e você não aceitar aquilo como ofensa, né? Ou às vezes por amor ao teu próximo. O amor é isso, é renúncia, né? Então é um sentimento que muitas vezes afasta nós dos instintos e nos aproxima de Deus, de alguma forma, e nos torna cada vez melhores dessa forma, né? Então, bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. E para que a gente se torne às vezes pobres, o que acontece? A nossa escala de valores precisa mudar. O progresso precisa acontecer na nossa vida. E não existe progresso sem sofrimento e sem dor. Não é verdade? Muitas vezes a gente passa a dar valor nas pequenas coisas quando a gente as perde, né? Então é necessário que a gente entenda essa pobreza de espírito, mas no sentido de humildade. Já não é o querer saber mudando dos homens, mas é a simplicidade daqueles que têm. Veja, às vezes a gente fala assim, nós estamos falando uma questão de querer, né? Querer. E quando eu falo assim, quando eu quero alguma coisa, se eu tiver um pensamento de querer alguma coisa e eu estiver fazendo uma oração a Deus, o que eu estou falando? Senhor, que seja a sua vontade ou seja feita a minha vontade? Porque se existe o querer dentro de mim, não é uma oração sincera, não é verdade? Então, para que a gente permita que seja feita a vontade de Deus, eu preciso abrir mão da minha vontade, do meu querer, né? Então, quanto mais humilde se torna algo, mais a sua oração se torna cada vez mais sincera. Vou contar uma historinha para vocês, talvez vocês já conheçam ela. Então estava lá, estava São Francisco de Assis e ele estava com o discípulo dele, né, o seguidor dele, e eles estavam numa cidade e naquele dia, já tarde, já estava fazendo muito frio, muito frio. E você viu como o franciscano andava, ele andava somente com aquele sapato-estopa, né, e com aquele cordãozinho aqui. E aí o que aconteceu? Naquele frio, o discípulo pegou e falou assim, olha, eu vou ali, né, naquela casa pedir acolhida para aquelas pessoas. Se eles possam me acolher, né? Só falei, tudo bem, então vamos lá. Bateram na porta, aí eles falaram, né, que eles estavam ali de passagem, que eles gostariam de perguntar somente uma noite se aquela família podia acolher eles. Aí eles falaram, não podemos não. Aí o que aconteceu? Esse discípulo, ele ficou assim, pronto, agora nós vamos morrer, porque a gente vai, nesse frio, a gente não vai conseguir suportar o frio. A gente vai morrer de frio, né? Aí o que aconteceu nesse momento? São Francisco de Assis virou, feliz, né? Com um sorriso, ele estendeu os braços a Deus e orou agradecendo. E aí naquele momento, o discípulo fez? O que o seguidor de São Francisco fez? Ele falou, mestre, mas olha, essa era a última casa que tinha para a gente pedir ajuda. E eles fecharam a porta, né? Agora nós estamos aqui fora,
nós vamos ter que passar a noite nesse frio todo, e é bem capaz que a gente morra nesse frio, que a gente não vai suportar o frio, e o Senhor agradece a Deus, o Senhor estende os braços a Deus e agradece. E ele falou, pois é, porque até a hora nós batemos e tinha uma esperança. Agora, que ele disse, não, agora eu estou 100% na mão de Deus, e é por isso que eu estou feliz. Você entende assim? Você gostaria de estar 100% na mão de Deus? Ou você gostaria ainda de fazer, Senhor, dá-me aquele salário, aquele emprego, aquele carro, aquelas coisas que eu quero? Ou você fala assim, pronto, o aluguel atrasou, eu não tenho mais dinheiro, o carro também não consigo mais, o financiamento eu não consigo pagar, estou desempregado, Senhor, estou nas tuas mãos, agradeço por esse momento. Se você é capaz de fazer isso? Senhor, que seja feita a tua vontade. E a gente está permitindo que Deus faça a vontade na nossa vida. O reino do céu é para vós. Bem-aventurados os pobres de espírito são esses, que não se impõem a Deus, que não se coloca melhor do que Deus e nem queira se igualar a Deus. Ele simplesmente aceita aquilo que Deus lhe concede. Então, o reino dos céus não é para os orgulhosos. E é isso que as bem-aventuranças vêm trazer para todos nós. Então, deu para entender um pouquinho por essa história o que é um bem-aventurado pobre de espírito? Exatamente isso, né? Nossa, deixa eu dar outra. Então, bem-aventurados vós, agora que tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorareis agora, pois rireis. Tá? Todas as vezes que sofremos de limitações e procuramos ter resignação diante delas, damos mais um passo em nossa evolução. Porque a pobreza, a fome, a dor são instrumentos que as leis da natureza utilizam para nos impulsionar para a frente e promover o nosso reajuste. Aponta ao sofredor a felicidade de ter a oportunidade de resgatar seus débitos, pois ao retornar à pátria maior com os débitos quitados, irá feliz por ter vencido esta etapa e continuar seu caminho em novas oportunidades oferecidas pela vida. Tá? Então vamos supor aqui, bem-aventurados agora, bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Né? Qual é essa fome que a gente tem? Né? Muitas vezes, não estamos dizendo que a fome somente do corpo, não. Mas a necessidade de poder resgatar as nossas faltas. Tá? E às vezes o resgate dessas faltas, muitas vezes, compete a todos nós, provações difíceis para todos nós. Então vamos voltar lá no livro do Céu e Inferno, por exemplo, quando Allan Kardec ele cita a passagem, evoca um espírito que morreu. Ele morreu não, ele foi enterrado vivo, né, dentro do caixão. E aí, quando eles abriram o caixão, depois de algum tempo, descobriram que ele tinha comido a própria mão dele. Então Allan Kardec evocou este espírito e pediu que ele relatasse essa situação. Então ele relata, esse espírito, quando ele se manifesta, que realmente ele entrou no estado letárgico, depois de algum tempo ele voltou. Quando ele retornou, ele já tinha havido sido enterrado. Então a fome que ele passou, o desespero, aquela agonia ali dentro, fez com que ele comesse a própria mão. Ele não tinha outra coisa, né? E avançando a conversa, Allan Kardec pergunta, por que aquilo aconteceu? Então ele relata que numa encarnação anterior, ele também foi uma pessoa que passou por essa mesma experiência, porque ele tinha colocado uma outra pessoa, talvez por um desejo de vingança, ele tinha enterrado uma pessoa viva. E pelo arrependimento, pelo ato que ele cometeu, ele pediu que na nova reencarnação que ele tivesse, ele passasse pelo mesmo sofrimento que ele tinha imposto ao outro passar. Então, quer dizer, ele começa a provar do quê? Do próprio veneno, da própria decisão. Né? Então, a gente vê uma provação muito difícil para todos nós. Veja, por exemplo, às vezes, nós temos muitas situações, muitas vezes o poder, a vaidade, muitas vezes se encontra em nossas mãos, nós utilizamos para as facilidades da nossa vida, exacerbando, vamos dizer assim, outros vícios, né? A gente, vamos dizer assim, a gente tem uma facilidade muito fácil de gostar das coisas boas, né? Das coisas bonitas, das coisas que é mais chiques, dos prazeres, né? E isso muitas vezes pode desvirtuar muitas vezes o nosso espírito quando nós abusamos dela. Então vejamos, por exemplo,
Existe muito no passado, houveram muitos homens, por exemplo, tá? Que eram pessoas de muito poder aquisitivo. E isso permitia a todos eles o quê? Saciar os seus instintos carnais, sexuais, por exemplo. Então houve muito abuso dessas pessoas. Imagina, abusando sei lá, das crianças, abusando de menores, abusando dos escravos, abusando do empregado, porque às vezes o dinheiro proporcionava essa oportunidade, né? Era uma escolha. Então, quando esses espíritos reencarnam, de que forma eles reencarnam? Se agora eles vão reparar o mal que ele fez às outras pessoas. Sofrem o quê? Abuso, às vezes elevado, às vezes a receber a humilhação, às vezes estupros e tudo mais. Então isso não são causalidades, são colheitas daquilo que plantou lá atrás. Porque se Deus é um Deus de justiça, sabe que nada disso acontece por acaso, tá? Então a gente fala de reencarnação é reencarnação, a gente vai progredindo. O corpo ele muda, o cérebro é novo, mas o espírito não. O espírito recebe os seus sentimentos. Então de encarnação em encarnação, aqueles sentimentos vão se transferindo. Então quer dizer, eu desajustei lá atrás. Na reencarnação anterior, estou com um corpo novo, um cérebro novo, pensamento fragmentado, mas os sentimentos estão ali comigo. Então, de alguma forma, o instinto vai manifestar. Então, é melhor que a gente não lembre, né? Porque a gente pode descobrir na nossa casa um desafeto, um desentendimento, e isso pode trazer à tona outros sentimentos. Então, se nós estamos colhendo hoje esta semente, é porque, de alguma forma, seremos saciados. Porque você retorna ao plano espiritual, sabendo que aquela provação que você viveu trouxe a paz que você necessitava. Porque você parte do plano espiritual. Imagina, por exemplo, se a gente, eu imagino por outras pessoas, né? Às vezes as pessoas vieram aqui para o Japão, cometeram algum crime, atropelaram alguém, né? E de repente vai embora para o Brasil. Você acha que a pessoa está lá em tranquila, consciência? Não acontece, porque muitas delas acabam retornando e se entregando à própria polícia, porque não consegue conviver com o peso da própria consciência. E assim é um espírito do lado de lá. Quando ele desencarna, ele tem a noção, ele tem a consciência de que ele fez errado, ele praticou o mal contra as pessoas. Então ele quer o quê? Libertar disso, desse peso, ele quer resgatar a falta dele. Para isso ele submete a uma encarnação com provações, com expiações. E às vezes aquele malfeitor, né? Aquela pessoa que saiu que foi prejudicada, talvez pode reencarnar na própria família. Então às vezes a gente tem ali como filho, às vezes como marido, às vezes como chefe de trabalho. Mas o importante é que a gente entenda que a Terra sendo um mundo de provas e expiações, todo mundo está aqui para reparar a falta. Ninguém veio para colher. Porque é provas e expiações, não é provas e expiações, recompensa e muito feliz. Não é nada disso. É só provas e expiações mesmo. Ou você está em prova ou expiação, ou as duas coisas simultaneamente, né? Então a gente entende, conforme a doutrina espírita nos esclarece, que nós já tivemos outras encarnações. Tivemos outras encarnações, fizemos as nossas escolhas. Erradas ou não, hoje nós estamos reparando. Então isso é o perdão de Deus, é o perdão que se estende a todos nós. Então Jesus ele diz que nenhuma ovelha se perderá, porque todos nós serão salvos. E através das reencarnações, e através das bem-aventuranças, né? Eu tenho um caso aqui, por exemplo, deixa eu ver se é outro caso aqui. Foi de uma moça que eu estava vendo, que é só uma figura representativa. Eu li um livro que essa enfermeira, ela desencarnou e ela se viu uma pessoa, um espírito muito feliz no plano espiritual. E ela fala, eu estou muito feliz pela minha própria condição agora. Recentemente eu pude reaver todas as vidas anteriores que eu tive. E eu fiquei muito feliz porque na Terra, enquanto eu estive encarnada, ela citou a necessidade dela, mas ela era uma pessoa que sofreu muitas privações. Não era bonita, não casou, não teve filhos e se dedicava muito às pacientes meio que problemáticos, né? Pessoas difíceis. E ela sempre dedicou a essa profissão com muito amor, muita dedicação. Então, quando ela retorna ao plano espiritual, ela retorna com um espírito bem iluminado, bem leve e de alguma forma muito feliz. Só que ela passou a trabalhar dentro de uma colônia, acolhendo aquelas pessoas que ainda estavam em desequilíbrio, né? Então ela relata que em uma encarnação anterior que ela teve, ela se desequilibrou, ela fez muitas coisas erradas, então foi por isso que foi dado a ela uma encarnação de muito trabalho. Então, como enfermeira, ter que cuidar daquelas pessoas difíceis, né? Recebendo humilhações, privações,
Você imagina viver uma encarnação, não poder namorar, não encontrar um namorado, não poder, né, vivenciar as coisas boas também da vida. Então as privações foram muito difíceis, mas ela encontrou a felicidade do lado de lá. Por quê? Porque ela reparou tudo. Então ela reconheceu que antes dela reencarnar, como que o espírito dela se encontrava? Em muita perturbação, né? E muito desequilíbrio. Então a encarnação, com as privações, com as lutas, com os conflitos, trouxe a ela essa parte do espírito. Foi saciada na sede que tinha. E é exatamente isso que acontece. Porque ela diz, agora eu recebo do lado de cá muitos drogados, muitas pessoas que fizeram mau uso do seu livre-arbítrio e vêm nesse estado de perturbação. Mas eu sei que todos eles vão se salvar, porque todos eles chegaram na mesma situação que eu cheguei na encarnação anterior. Então todos eles agora estarão retornando à Terra, mas em provações também duras, difíceis de serem trabalhadas. E é por isso que hoje, se a gente tem as nossas provações difíceis, nós temos nossos momentos de aflições na nossa família, é sinal de que a gente está se limpando, é sinal de que a gente está se purificando. Porque se a gente não tem, é sinal de que a gente também não está progredindo. Ou seja, a encarnação não tem necessidade, né? Recentemente a gente eu compartilhei um vídeo, né, sobre a questão de reencarnação, né? Era aquele que era mais ou menos assim: o rapaz estava reclamando da vida, né? E do humor espiritismo. E aí ele falou que não queria mais ter problema, que era com a mãe, com a sogra, não sei, com as pessoas. Não era isso? Porque ele estava assistindo futebol, né? Isso. Não era isso? Acho que era isso, que ele estava assistindo televisão. É isso. Aí a mulher chegou e falou, e o telefone tocou. O humor espírita, né? Isso. O telefone tocou. Não, da lista que ele não gostava? Não, porque ele estava achando. Ele estava assim, meio que revoltado com a situação, né? Do serviço. E aí o telefone tocou, exatamente. O telefone tocou, né? E ele atendeu. E aí a mulher falando para ele que ele tinha recebido uma passagem, né? Agora para onde que era que você? Não, é o da passagem. Ele recebeu uma ligação do céu. Não, desculpa, não era essa ajuda aí não. Não era essa aí. São tantas, São várias. São tantas que... Essa daqui, ela ia dar os... E ele ia para um outro mundo, não Não era é? para outro mundo, mas ela ia atender as vontades dele. Aí ele queria tirar fulano, chefe dele. Não, é esse que ela tá falando então. Não é isso? Aí ele falou assim, não, eu quero tirar meu chefe, eu quero tirar o meu irmão, porque eu não gosto dele, eu quero tirar não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí depois veio já o espírito já passou na frente dele, já apareceu na frente dele. Aí ele falou assim, então a sua vida aqui na Terra já acabou. Porque você não tem mais o que fazer. Apareceu a Dona Morte. Agora apareceu a Dona Morte pra ele. Vamos. É isso aí. Exatamente. Então veja, por exemplo, se eu cometi alguma escolha errada lá atrás da minha vida, e hoje eu estou aqui para reparar essa falta, e eu falo assim, não, eu não quero mais esse capítulo da minha vida, ou seja, então não tem por que estar aqui mais. Porque se a gente está aqui, a gente está para reparar mundo de provas e expiação, né? Então a expiação é no sentido de resgatar faltas. Muitas vezes, quando ele escreve expiação com S, na verdade é de espiar a vida do outro. Não é isso, né? A doutrina espírita não é isso. Prova de expiação, o que o outro está fazendo? Porque a gente tem essa mania, né? Você viu o carro que ele comprou, você viu lá, né? A gente está sempre interessado na vida do outro, né? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso. Eu sou assim, agora não fez, eu fico o que todo mundo faz. Hoje ele está para confessar os pecados. Está se depurando, né, mãe? Eu fiquei sabendo que o Flávio, da minha amiga, foi no show que foi muito. Eu fiquei com muita inveja porque ele tem isso também. Entendeu? É verdade. Eu vou dizer que não. Deu muita risada. Mas é isso, gente. Vai dar hora, por isso que eu falei, não vou estender muito, né? Eu prometi que a gente ia terminar, que hoje a pessoa vai estar fazendo a feijoada. Mas a gente vai ter muitas oportunidades de comentar muito sobre isso. Eu coloquei só mais ou menos assim algumas coisinhas, porque é o mais importante da Bíblia. É como eu falo, se tudo tivesse perdido, mas se nós tivéssemos entendido, porque as bem-aventuranças trazem para todos nós o que? A esperança de que nada foi em vão e de que nada existe para nós infinito, porque isso aqui é temporário. Então tudo aquilo que a gente está passando por essas dificuldades, sofrimentos, é para o nosso próprio progresso.
Amanhã, como Jesus diz, quem são meus pais, quem são minhas mães? Porque a gente vai ampliar os nossos laços, não mais consanguíneos, mas a nossa família espiritual. E a gente vai estar ligado simplesmente às pessoas que nós realmente amamos. E conforme esse sentimento de amor ele se expande, vai crescendo cada vez mais, né? Então você vê, por exemplo, como que são essas almas, né? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Dr. Bezerra de Menezes, né? Todos eles estão trabalhando uma multidão de espíritos, milhares de espíritos, porque é o amor que eles trazem, né? Então muitas vezes a gente está muito preso ainda não somente aos laços consanguíneos, mas o progresso dos nossos sentimentos, sentimento de amor, vai permitindo que a gente possa se expandir cada vez mais, né? Ontem eu estava indo embora para casa e fiquei pensando em algumas coisas, né? E falando com os meus botões. Então, assim, às vezes a gente percebe que às vezes o mundo que a gente vive, se a gente não tem muitos amigos, é porque talvez a gente está se tornando uma pessoa muito egoísta. Ou seja, a gente é tão egoísta porque a gente só cabe no mundo, no nosso mundo só cabe a gente, não cabe mais ninguém. E a gente não se abre, não se permite a ver outras pessoas. Então, quer dizer, quanto mais expande, mais é o sentimento de amor que está se abrindo, né? Então, muitas vezes a gente se fecha somente a um círculo pequeno, às vezes a gente fecha somente a um círculo de amizade, a gente já fecha somente aquele círculo de trabalho, e às vezes a gente não consegue interagir com outras pessoas. Então, isso demonstra um pouco da nossa dificuldade, sentimento de amor, o egoísmo que às vezes a gente traz. Porque quando isso abre, se expande cada vez mais, né? Não estou falando somente de encarnado, mas também no plano espiritual, para que tudo isso também, de alguma forma, a gente possa crescer não só moralmente, mas espiritualmente, intelectualmente, para o nosso progresso, tá? Porque o reino dos céus é isso, para os bem-aventurados. Bem-aventurados é isso, é o ser feliz. É aquele que aceita com resignação. Chico vivenciou as dores, Gandhi vivenciou as dores, todo mundo vivenciou as dores, mas com dignidade, com respeito, com sentimento de amor, e é isso que importa. Agora, ser santo ninguém vai ser aqui. Não é para essa dimensão ainda. Né? Fica para depois. Mas o importante é que pelo menos a gente tem um horizonte, a gente sabe para onde caminhar. Tá ruim, mas tá bom. É isso. Tá ruim, mas tá bom. Tá doendo, mas tá bom. Né? E é isso que é importante. Tá? Então a gente vai terminar. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tiver dar algum recado, fique à vontade. Thank you. Não, tá tudo certo. Tudo certo. Entendeu? O João Edson não perguntou nada. Eu acho que eu não deixei hoje. Falou tudo. Mas é isso, desculpa alguma coisa, né? Se falei alguma besteira, mas o intuito não é isso, tá? Então vamos fazer uma oração que a gente está terminando. E depois que a gente vai terminar, a gente vai estar fazendo os passos. Quem quiser almoçar também fica à vontade, tá? Depois que passar o passo, o pessoal quiser almoçar, pode ficar aí. O pessoal que está na cozinha, eles vão estar ali, já tem as pessoas que estão definidas, que vão estar ajudando lá dentro, né? Então já fizeram tudo certinho, então não vai precisar. Talvez eu não sei se todos que estão aqui já sabem assim, a finalidade desse almoço de hoje, né? É verdade, né? Aqui, na verdade, no Japão está surgindo, e tem outros grupos espíritas também. Então, a gente tem ajudado o grupo do NUC, na verdade, no NUC a gente tem ajudado, eles têm nos ajudado muito, são os primeiros, né? E a espiritualidade que também está tudo ali envolvido dentro desses trabalhos é que permitiu que outros grupos também se formassem. Então, hoje o trabalho essencial que a gente faz começou dali também. Foi uma pessoa que me frequentava aquele centro, que se tornou direito de um centro espírita, que me deu a oportunidade de aprender. Então, se hoje eu estou aqui, exatamente por esses grupos que surgiram. Então, as próprias espiritualidades, os próprios dirigentes, os próprios médicos estão sempre trabalhando também na sustentação de outras casas também. Porque é muito importante que o grupo de vocês exista, é muito grupo que o outro participe, porque isso, de alguma forma, vai unindo forças, né? Não importa se eu conheço ou se eu não conheço, o que importa é que, na mesma intuito de trazer o progresso para todos nós, isso beneficia um número maior de pessoas. Porque veja, por exemplo, para uma mãe, veja para o espírito, ele não importa quem vai levar o alimento para o filho dele, o que importa é que o alimento chegue até o filho dele. Para a espiritualidade é isso que importa. É assim uma mensagem, não importa qual a mensagem que ser desse ou de ser desse, o que importa é que a mensagem ela traga o conteúdo e traga o consolo, traga o auxílio, traga o amparo, conforte os corações. Né? Então, o objetivo maior é esse. E está unindo forças no sentido de a gente trazer progresso. Cada um tem sua forma de trabalhar, é natural.
Todo mundo é diferente de todo mundo. O mais importante é que nesse sentimento de amor, todo mundo possa tentar proporcionar o melhor às pessoas. Porque há essa necessidade. Então, graças a Deus do Japão, assim, eu vejo que muitos estão surgindo bastante grupos, né? E acredito que o intuito seria aumentar muito mais ainda, né? No sentido de poder auxiliar, porque há, com certeza, dificuldade oriente, vai haver muita demanda. Então, há muita necessidade. Então, as pessoas batem as portas necessitadas de auxílio, de amparo, que elas precisam de um alimento espiritual para poder se fortalecer. E às vezes isso é muito importante. Então, as casas espíritas vão permitir que o socorro aconteça. Tem pessoas aqui de Ronde que ligaram para São Paulo pedindo, pelo amor de Deus, onde tinha um centro espírita. E a gente estava aqui, né? A pessoa é de Ronde. O pessoal falou, gente, é de Ronde, como você não sabe, né? Então, quer dizer, olha para você ver a desespero, a dificuldade das pessoas. Então, é muito importante que tenha, porque se tem um auxílio, se tem um amparo, quanto que não pode evitar? Pode ser evitado, talvez, o suicídio, pode ser evitado um ato de loucura, né? Porque muitas pessoas estão necessitadas deste alimento. Que uma palavra poderia estar ajudando muito, poderia estar resolvendo muitas coisas, abreviando muitos sofrimentos, né? Então a gente quer unir assim, não importa se é a igreja católica, se é evangélica, não importa quem seja, o importante é que a gente caminhe, é importante que é muito importante isso. Se hoje o Brasil é um país religioso, é porque na formação de grupos, né? Então o intuito maior seria esse, de trazer algum benefício, algum progresso profissional. E essa casa tem ajudado não só aqui, mas como muitas outras casas também. Então ela é muito importante estudar. Então essa casa elas estão ampliando, porque o prédio que eles estão sendo demolido, né? Vai ser demolido porque não foi condenado, né? Não resiste mais os tremores, então eles tiveram que mudar. Então é uma despesa muito alta. Então a gente gostaria de ajudá-los, porque, e ao mesmo tempo, se vocês um dia tiverem a oportunidade de conhecer o trabalho deles lá em Kiev também. É um trabalho muito grande, muito grande mesmo, mas é muito bonito, né? Então eles têm trabalhos da Umbanda, aqueles trabalhos também da Allan Kardec, e que de alguma forma não deixa de ser um auxílio, trabalhar de ser um com o outro. Então, fica o convite para vocês conhecer a casa lá, com certeza. Vocês vão gostar muito. Eu me encantei muito com o trabalho deles. Tá? Bom, então a gente vai finalizar. Senão vou falar mais depois. Então vamos mentalizar sobre nós uma luz. Vamos trazer ao nosso redor, ao nosso lar, a presença de nosso Senhor Jesus, a presença de nossa Mãe Santíssima. Vamos convidar a espiritualidade também a visitar o nosso lar doméstico, visitando assim os nossos entes queridos, os nossos familiares. Digníssimo Pai, de infinita luz, de infinita bondade, Deus de todo amor, Deus de toda misericórdia, abençoado seja o vosso sagrado nome, Senhor, em nossos corações, a quem rogamos pelas tuas bênçãos, a quem rogamos pela tua santa paz, que possa assim conceber a todos nós a bênção divina do teu amor, da tua bondade, preenchendo o vazio de nossas almas, auxiliando e amparando a todos nós no caminho do progresso, permitindo sim que a luz do teu amor, que a luz do teu evangelho, possa sim trazer o alimento espiritual para todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Dai-nos assim a tua bênção, a tua misericórdia, para que compartilhemos desse alimento espiritual aos mais necessitados, permitindo assim a todos nós buscarmos na presença de nosso Senhor Jesus o verdadeiro discernimento da compreensão de vossas leis, de vossa santa bondade. Fazer de nós hoje sempre o instrumento da vossa luz, fazer de nós o instrumento da tua bondade. E possa os Espíritos Consoladores conceber sempre ao alcance de nossos corações a dádiva do arrependimento, o auxílio da esperança, para que possamos prosseguir no caminho da tua luz, no caminho da tua bondade. Com a graça de nosso Senhor Jesus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Que assim seja. Gente, vou tirar o ar aqui. Depois eu passo.